Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo em qualquer horário. Estamos mais uma vez aqui nesse podcast maravilhoso. Agora é a vez delas, tá? Com a doutora Ana Tereza Basílio e comigo, Carolina Miralha. Estamos aqui debatendo assuntos da atualidade, curiosidades e um olhar feminino sobre os assuntos da semana ou do mês que acaba desdobrando em curiosidades. Nós estamos aqui, inclusive, com um caso muito comentado sobre a atriz Larissa Manoela e sobre as questões que desdobraram por uma possível lide, um possível debate no judiciário e os direitos das crianças e seus pais, né, que acabam sendo tutores e administrando seus bens. Não é isso, doutora Ana Tereza? É isso, querida Carol. Agora é a vez delas. A nossa ideia, como a Carol mencionou aqui, é um bate-papo sobre assuntos da atualidade, jurídicos e não jurídicos também, bate-papo. Isso. Pois é. E um tema, né, como a Carol mencionou, um tema que tem gerado muita discussão aí nas mídias é a questão da situação de pais de crianças famosas, né, Carol? Crianças que ganham um patrimônio alto, e aí o pessoal pergunta, mas de quem é o dinheiro, né? Claro que a gente não está falando de um caso específico, a gente vai falar aqui da regra que deve ser seguida, né? E a gente tem que mencionar aqui que o Código Civil estabelece um usufruto dos bens dos filhos pelos pais, né? Usufruto, não propriedade, não é isso, Carol? Exato. Eles acabam administrando, utilizando, claro, do patrimônio adquirido pelo menor, mas de toda maneira, como a doutora Ana falou, é um usufruto. Ou seja, o patrimônio eles utilizam, mas propriamente não são deles. É do menor, é o patrimônio do menor. É muito importante a gente destacar isso, porque, assim, para o pessoal leigo, para a população em geral, parece assim: bem, um filho de 5 anos de idade recebe uma doação de um apartamento, os pais podem fazer o que quiser com o apartamento. Gente, não é assim que funciona. O que a lei diz? A lei diz que os pais, como representantes do poder familiar, né, até que a pessoa atinja a maioridade, que hoje é de 18 anos, eles podem usufruir dos bens do menor. Aí, o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer isso? Eu dei um exemplo de um menor de 5 anos que recebeu de um tio, de alguém, um apartamento. Esse apartamento, por exemplo, pode ser alugado pelos pais e os pais utilizarem essa receita do aluguel até que a criança tenha 18 anos. No entanto, os pais só excepcionalmente e com autorização do juiz poderão alienar, quer dizer, vender esse bem. Então, a gente tem que ter aqui uma noção muito boa, né, Carol? Para evitar justamente essas polêmicas, como esse caso aí que está notório, separação de patrimônios. O bem do menor, se o menor trabalha, canta, dança, é artista de novela, ou seja lá o que for, de remunerado, ou é o youtuber, né? Tem crianças que estão despontando aí no YouTube, desde pequenininho, no Instagram, e acabam ganhando valores altíssimos, né? Então, gente, é muito importante a gente lembrar isso. O valor, o patrimônio, seja ele dinheiro, imóvel, carro, ou o que for, é da criança. O que os pais podem fazer em benefício da família é usufruir. A criança, por exemplo, recebeu um carro num sorteio. Os pais podem usar esse carro, mas vender precisa de autorização judicial e uma justificativa muito específica para essa necessidade. Inclusive, quando a criança faz 18 anos, ela passa a ser a gestora total do seu patrimônio, ela pode questionar a ausência de algum bem que ela tenha recebido aí durante a infância ou a juventude, questionar, olha, meu patrimônio está menor do que aquele que eu recebi, e ela pode pedir
prestação de contas para os pais. Então, é muito importante a gente lembrar, né, Carol, que a lei protege a criança ou adolescente e não é pelo fato de ser menor de idade ou de ser uma criança que tudo que ele vai receber vai ser dos pais. Não, os pais vão ter o usufruto. Se é dinheiro, eles podem pegar os juros, mas não podem diminuir o dinheiro. Se é ações em bolsa, eles podem usar os dividendos e gastar, mas não as ações que a criança tem. E assim vai, né, gente? Não acha, Carol? Eu acho, inclusive, foi maravilhosa a explicação, porque a gente tem que entender um pouco, justamente, essas confusões acontecem sempre, justamente por a gente não entender esse procedimento. A criança, ela trabalha, ok, foi autorizado ou trabalha, como a doutora Ana falou, a gente tem youtuber, a gente tem hoje vários prodígios, inclusive, né? Cada vez mais novos se manifestando. A gente tem crianças fazendo propaganda, porque antigamente, na minha época, eu já denunciei aqui há algum tempo a minha idade, mas na minha época, as crianças se desenvolviam nas propagandas, se destacavam nas propagandas e dali tomavam uma carreira. Essas crianças têm o seu patrimônio protegido. Os pais, eles só entendam como eles sendo administradores, podendo utilizar, como a doutora Ana falou, dos frutos. Mas eles não podem dispor de ou seja, utilizar todo o patrimônio. Eu sou pai, eu posso. Não é assim. Não é nesses termos. Importante também que os pais acompanhem a gente, né, doutora Ana? É até bom que vocês ouçam isso, os pais que são pais de crianças hoje famosas. Isso aqui não é só para dizer a questão dos filhos. A gente é mãe, aqui a gente também tem que mostrar para vocês a questão dos pais, que é uma proteção, guardarem sempre as notas, terem planilhas para uma boa administração, para que se houver um questionamento futuro, consigam provar o direcionamento desses bens e desse dinheiro, né, doutora? É isso aí. Gente, só para lembrar, olha que fofinho que a Carol fez. Agora é a vez delas, tem uma canequinha aqui. Tem. Né? Estamos imitando o Jô Soares. Nós estamos aqui adorando a caneca com o nosso aluno aqui. Pois é. Mas a gente também, enfim, eu sou mãe, Carol é mãe. A gente quando é mãe e pai, sim, a gente acha que o filho é quase uma propriedade nossa. E quer direcionar a vida do filho. E quer dizer como ele pode gastar o dinheiro dele, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. É uma tendência de pai e mãe natural. Mas é muito importante a gente dizer, né, Carol, que sob o aspecto legal, a partir dos 18 anos e com a maioridade, o menor, ou ele sendo emancipado aos 16, que a lei também permite, né? Sim. O menor emancipado aos 16 ou o maior de idade... Gente, se ele quiser torrar o dinheiro todinho dele, pagar para todos os amigos um fim de semana em Ibiza, ele pode, porque a maioridade pressupõe responsabilidade. Mas meu filho é muito infantil. Isso. Mas a lei tem uma presunção absoluta que a gente não tem como combater, que é atingindo 18 anos, né? Os nossos filhos têm o direito de decidir o que eles querem fazer com seu patrimônio, inclusive torrar o dinheiro, gente, infelizmente. O que a gente pode fazer como pais, evidentemente, a gente procura fazer, é ensinar como é relevante ter uma reserva, como é relevante a gente não gastar mais do que o natural, para que depois não falte mais tarde. Muitas vezes uma criança, por exemplo, cantora, está ganhando muito dinheiro agora, mas a carreira passa. E aquele dinheiro pode fazer falta para a faculdade dela, para a vida dela. Então, o que a gente pode, até os 18 anos, é tentar ensinar a ter responsabilidade e ter também, nos gastos, algum comedimento. Sim. Agora, se o adolescente de 19 anos resolve gastar todo o dinheiro dele num carro importado, paciência, os pais só podem lamentar, né, Carol? Claro. Mas não podem interferir.
O direito conferiu a ele a maioridade porque entende que ele tem a capacidade plena naquele momento, ou seja, a capacidade completa, para ficar mais claro, uma capacidade completa, ou seja, ele tem responsabilidade por todos os atos da sua vida. Inclusive, né, doutora Ana, atos desses de gastar, enfim, mais que ganha, o que a gente espera que não, porque como a doutora Ana falou, a gente é mãe, a gente tem pais, a gente tem todos vocês assistindo, a gente entende isso. Mas entendam também que existe uma limitação. Embora a gente sempre fale, né? Por exemplo, meus filhos já são maiores e eu continuo falando assim, as crianças. A gente entende, é um sentimento. Não, e eu chamo os meus filhos de bebês. Um tem 30, o outro tem 31. Mas a verdade é que a gente cria os filhos para o mundo, não é para gente. E, assim, gente, a gente vê pessoas com dificuldade, né, Carol, de administrar o patrimônio até com 50, 60 Sim, anos. claro. Não tem história do sujeito que ganha na loteria, gasta tudo, com um monte de besteira e perde. Tudo. Assim, está dentro do livre-arbítrio daquele cidadão. Sim. Inclusive torrar tudo. Sim. Assim, por mais que a gente possa achar que é um equívoco, a pessoa com capacidade pode fazer. Sim. Então, com os filhos é a mesma coisa. Atingiu 18 anos, ele vai gerir o patrimônio dele e os pais não vão poder mais fazer uso do usufruto. Por exemplo, se tem um imóvel alugado, os pais pegam o aluguel para sustentar a família. O menor fez 18 anos, o imóvel está em nome dele, o aluguel passa imediatamente ao ex-menor e agora maior. Mas, doutora Ana, a gente precisa desse aluguel para pagar, inclusive, a comida dele, o aluguel dele. Pois bem, então conversa com ele, faz um acordo com ele, dele pagar uma parte das despesas, já que ele mora em casa. Mas tem que tratar o filho como um adulto, porque a lei, certo ou errado, a lei presume que a partir dos 18 ele é um adulto. Então, se você precisa de parte desses recursos que são do seu filho ou da sua filha, para manter, inclusive para mantê-lo, né, para manter a casa funcionando, conversa com ele, faz um acordo com ele, chega a algum consenso com ele. Porque se ele quiser, ele sai de casa e não contribui. Assim, óbvio que a gente, como mãe, não deseja que isso aconteça. Claro. Mas é a liberdade de cada um. E a gente tem que respeitar a liberdade daqueles que atingiram a maior idade. Não é verdade, Carol? É verdade. Doutora Ana, é até interessante, porque parece claro que a gente... Cada caso tem sua peculiaridade. Assim, cada caso é diferente do outro. Quando as pessoas nos procuram, a gente explica, olha, cada caso tem uma nuance, ou seja, tem um detalhe diferente. Mas essa confusão patrimonial de menor com os pais é tão grande que não se resume só no Brasil. A gente tem casos de famosíssimos, do ator que fez Esqueceram de Mim, o filme que... É verdade. Esqueceram de Mim, cantoras lá fora, famosíssimas, que começaram sua carreira desde nova e tem uma luta judicial para definir quem vai ficar com o patrimônio, o que foi feito com o patrimônio. Então, esse assunto parece ingênuo, mas não é de grande importância e relevância, já que a gente observa que muitos problemas que acabam no judiciário é por causa desse tipo de não sei se é bem... de sentimento de posse, talvez, de propriedade com o filho. Não teve a Madonna, não tinha um problema com o pai quando ela era adolescente? Eu acho que ela teve. Acho que foi a Madonna também. Há vários casos de artistas, assim, internacionalmente conhecidos que tiveram esse problema do pai de querer gastar, o pai não quer que gaste e tal. Mas a gente tem que lembrar, esse problema é até 18 anos. E até 18 anos a gestão é do pai e da mãe. Salvo... Aí, doutora Ana, mas e se o pai estiver destruindo o patrimônio do adolescente que é famoso? Aí teria que se ir a juízo, entrar com uma ação, questionar e tirar essa gestão do pai por uma justa causa, que seria ele estar arruinando, né, o patrimônio do filho. Mas isso tem que ser provado em juízo e tal. E nesse caso dessas grandes artistas que brigaram com o pai ou com a mãe ou com alguém da família,
Normalmente é porque o adolescente quer gastar mais e a família quer que gaste menos, né? Pois é. Normalmente a briga Normalmente é essa, né? Aí é o que a gente disse aqui no Agora é a Vez Delas. Depois dos 18 anos, pais e mães, vamos nos conformar com a liberdade que a lei atribui aos nossos filhos e filhas. E tentar orientar da melhor forma possível o que nos cabe, né, doutora Sim. Ana? É o que nos cabe. Tentar orientar. Como a doutora Ana falou mesmo, a gente tem medidas. Se houver algo, se acontecer. Uma excepcionalidade. Exatamente. A gente tem medidas no meio desse acontecimento de parar que essa situação se prolongue, né? Como a doutora Ana falou. Pode se questionar na justiça. Olha, tá havendo um gasto excessivo e aí tentar tirar a administração dos bens do pai ou da mãe. Mas isso, claro que, como a gente falou, são detalhes de cada caso. Mas o importante, fique aqui para vocês a dica, né, doutora Ana? É isso aí. Que é importante a gente respeitar a maioridade, porque a lei assim confere essa responsabilidade. É importante também entender que pode ser evitado questionamentos futuros, com uma boa administração, com uma boa pauta, anotando tudo, fazendo uma contabilidadezinha, exatamente, né? Exatamente. Não precisa toda hora, claro, vou comprar uma pizza. Claro que não. São coisas, são despesas maiores. Uma hospitalização, ter que pagar um tratamento dentário, uma coisa assim maior. Aí também podem perguntar pra gente assim, doutora Ana, e com esse usufruto do menor de 18 anos, os pais podem pagar despesas dos irmãos? Podem. É a família, né? É pra família. É pra família. Pode pagar o dentista do irmão. Exatamente. Uma boa pergunta. É pra entidade familiar, né? Mas, gente, agora que a gente está chegando ao final aqui do nosso Agora é a Vez Delas, Exato. Eu queria dizer que a gente em breve está criando no Instagram nossa página, né, Carol? Exato. Do Agora é a Vez Delas. E vocês vão poder mandar sugestões de tema para o nosso bate-papo aqui, que é uma vez por semana. Vocês podem sugerir temas pelo Instagram e a gente vai avaliar, né, Carol? E a gente analisa e responde aqui no nosso bate-papo. O que vocês acham? A gente fica aguardando vocês. A gente vai colocar o link aqui no final na gravação. A gente vai colocar o link para vocês acessarem, seguirem a gente e mandem no direct, né, doutora Ana? A gente tá aqui para justamente o bate-papo. A gente tá fisicamente nós duas, mas com vocês. E os temas que vocês quiserem sugerir, a gente vai agradecer as sugestões, porque o que a gente quer é falar sobre assuntos que as pessoas têm dúvidas, prestar esse esclarecimento para a sociedade, né? E a curiosidade é nossa e de vocês também, e vice-versa. Nós somos um grupo, estamos unidos aqui para a gente auxiliar e esclarecer uns aos outros, tá? Muito obrigada, doutora Ana, novamente por essa Carol, companhia querida. Maravilhosa. A gente aguarda vocês aqui no próximo. Semana que vem a gente está com mais temas para vocês, tá? Um abraço, boa tarde a todos. Tchau, gente!